Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos começando o primeiro episódio do Entre Pontes. Bom demais ter você por aqui. E hoje nós vamos falar um pouco a respeito dos bastidores, de como aconteceu a unificação entre a Acespro e a Softex. Eu sou o Jeff da Cruz, estou por aqui contigo. Nós vamos falar a respeito disso com os três envolvidos, com a presidência. E para esse primeiro capítulo, nós vamos contar com a presença que vai nos explicar os bastidores, como aconteceu, como está acontecendo e qual é o futuro da ponte. Nós estamos aqui com Ives Nogueira e também com os diretores adjuntos, João Onofre e Virgínia Sgott. Mas vamos lá, conosco aqui hoje, Ives Nogueira. Tudo bem, Ives? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Jefferson. Muito obrigado. Obrigado pela presença. João Onofre, muito obrigado pela presença também. Opa, Jeff, tudo bem? Muito obrigado. E, por último, e muito mais importante, Virgínia. Tudo bem, Virgínia? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Um prazer estar aqui com vocês. Bom demais. Gente, é o primeiro capítulo, então nós temos que explicar aqui no Entre Pontes como aconteceu esse processo de unificação que deu origem à ponte. Conta pra gente. Gente, vamos lá. É muito importante esse primeiro papo nosso aqui. Prazer estar aqui com o Onofre e com Virgínia. Dividimos juntos aí a gestão, né, da antiga Softex Pernambuco, agora a ponte, né, surge dessa unificação. Mas eu acho, Jefferson, que é importante falar um pouco das entidades, né, que se unificaram e criaram essa nova marca nossa, que é a ponte, né? A ponte nasce exatamente da unificação da Acespro Pernambuco e do Softex Pernambuco, né? A Acespro, ela tem um papel muito focado na questão do advocacy, na defesa institucional do setor, dos interesses dos empresários de tecnologia da informação. E a Acespro Pernambuco era até então uma das regionais da Acespro, né? A gente tem mais de 13 regionais, na verdade, da Acespro espalhadas pelos vários estados do Brasil. E a Acespro Pernambuco fazia esse papel aqui. Só para você ter ideia, Jefferson, a Acespro já é uma associação que completa esse ano, inclusive, 50 anos de existência, né? A gente está ligado, as regionais estão ligadas a uma confederação. A Confederação Acespro fica situada lá em Brasília, né? E a Acespro Pernambuco fazia esse papel aqui para o nosso estado. E a gente tinha também o Softex Pernambuco, que era uma associação focada em empresas de tecnologia da informação e da economia criativa, que a gente completou exatamente ano passado. Fizemos juntos a nossa festa de 30 anos do Softex Pernambuco, né? Celebramos lá com grande parte dos nossos associados. E essa questão de unir essas duas associações, ele na verdade não surgiu agora. A gente já conversou, vários dos empresários das lideranças que já participaram da gestão da Acespro ou do Softex Pernambuco, a gente em alguns momentos chegou a conversar e fazer essa unificação. E exatamente no ano passado, quem estava presidindo a Acespro Pernambuco era a Laís Xavier, nossa amiga Laís Xavier, que vai participar, foi eleita junto com outros colegas para a gestão da ponte 2026-2027, né? E Laís era então presidente e a gente voltou a conversar sobre isso. Eu estava presidindo o Softex Pernambuco, o Onofre e Virgínia como os diretores que compõem essa gestão, né? Éramos exatamente os três à frente dessa gestão. E aí a gente achou que era um excelente momento, porque terminando o mandato de Laís, eu podia, por exemplo, colocar uma chapa, me eleger presidente da Acespro, e foi essa a nossa estratégia, né? A gente chegou a um acordo conversando aí. Foram 8 lideranças que, na verdade, fizeram esse trabalho. Eu, Virgínia, Onofre, me ajudem, Alcides, Gerino, Laís, Ítalo e Rodrigo, né? Todos esses foram ex-diretores ou presidentes da Acespro ou do Softex Pernambuco, né? E a gente liderou, na verdade, esse processo com o apoio de muita gente, mas a gente entendeu que era um excelente momento, porque se eu me tornasse presidente da Acespro Pernambuco, ficava um pouco mais fácil sendo presidente das duas associações, né? E aí a gente fez exatamente isso, e aí o compromisso durante o ano de 25 era exatamente fazer essa unificação, formalizar. Importante lembrar que a gente precisava ter alguns cuidados, inclusive jurídicos, né? Porque tem o estatuto de uma associação, o estatuto de outra. Cada associação, a Acespro Pernambuco e o Softex Pernambuco, tem as suas funções, como Virgínia bem lembrou aqui há pouco, os atributos, né? As entregas que a gente faz para os associados. Grande parte das empresas associadas da Acespro Pernambuco já eram associadas do Softex Pernambuco e vice-versa. Então já existia uma interseção muito grande ali entre os associados, e a gente entendeu que era um excelente momento.
E aí a gente acabou contratando alguns parceiros super importantes para isso. A gente contratou, tinha o pilar jurídico, que quem nos apoiou foi o escritório Melo Pimentel, que é um escritório jurídico importante aqui na nossa região, aqui em Pernambuco. E no outro pilar, o pilar de comunicação. A gente tomou a decisão junto que a melhor alternativa seria criar um novo nome, né? Não manter o nome da Acesp Pernambuco, nem manter o nome do Softex Pernambuco. No processo, inclusive, com a Anima, que foi o parceiro primeiro que a gente contratou para fazer a parte do name, criar esse name novo conosco, né? Ficou muito claro que a gente deveria focar nesse termo, inclusive, Jefferson, eu estava comentando há pouco aqui, da unificação, né? Porque não era a incorporação de uma com a outra, não era nada disso. A gente queria realmente manter todos os atributos e as entregas que cada uma separado tinha, mas ganhar força com essa unificação e fazer uma entrega ainda mais forte para esses associados. Então, a Anima foi super importante para entender o DNA de uma instituição, o DNA de outra, né? E aí a gente criou o name e chegamos lá depois de bastante vai e vem, foi muito animado o processo. A gente chegou no name, a ponte, né? E aí quando a gente terminou o processo com a Anima, a gente contratou o Estúdio Mola, né? Estúdio Mola, que também foi muito importante, foi quem criou exatamente a identidade visual, nossa logomarca, a questão das cores, né? E aí a gente terminou o processo da criação da nova marca e, por fim, a gente contratou a Ampla, que está aqui, inclusive, no nosso prédio, é inquilino nosso aqui do prédio, né? Nosso vizinho aqui no prédio da Ponte, o nosso empresarial. E a Ampla fez todo o trabalho de divulgação e a gente escolheu, isso culminou, na verdade, com a divulgação durante o Hack and Play. Na semana que antecedeu o Hack and Play, a gente entendeu junto com a Ampla que era o melhor momento por todo o volume de pessoas que circulam, inclusive, aqui no nosso ecossistema durante esse festival do Hack and Play, e nós fizemos esse lançamento e surgiu a Ponte exatamente agora em outubro de 2025. Deixa eu só complementar. Um verdadeiro storytelling, já é do ponto de vista jurídico, né, político, Ives contou super bem, mas do ponto de vista dos associados, o que acontecia? A base tinha uma base muito grande que era em comum das duas associações. E muitas vezes havia até assim, uma falta de entendimento do papel de cada uma para o associado. Então, eu acho que foi um movimento natural unir as duas coisas, ter uma entidade só para representar os associados, né? Essa entidade que vai cuidar do advocacy, do business, de formação de capital humano, né? Então, a gente juntou os papéis das duas entidades, trazendo mais serviço para os associados. E, do ponto de vista da Ponte, o que foi interessante foi que a gente conseguiu crescer a nossa base de associados, né? Tinha uns poucos associados da CESPRO que não eram associados do Softex. Então, a gente conseguiu crescer a nossa base, consequentemente, aumentando a nossa representatividade junto à Federação ACESPRO, que também é um passo importante para Pernambuco ganhar cada vez mais relevância no cenário nacional. E você fez uma observação interessante também sobre essa questão da unificação, né? Uhum. Então, não foi o NEM me ajudou a não ficar uma, tipo assim, eu comprei você. Não, assim, não teve dinheiro envolvido na transação, ninguém comprou ninguém. Na verdade, realmente, como o Ivi falou, houve a unificação das duas instituições com todo o cuidado jurídico, né? Respeitando, como o Ivi falou também, os atributos, respeitando os estatutos das duas instituições, para a gente conseguir preservar o DNA das duas. A gente brinca que juntou Softex Pernambuco com a CESPRO Pernambuco Paraíba e eles tiveram um filho que foi a Ponte, que carrega o DNA das duas entidades. E falando do name, a gente, como o Ives falou, foram reuniões muito animadas discutindo, né, qual seria o name, e no final a gente achou que a Ponte seria um name bem representativo, primeiro pela localização que a gente está no Recife Antigo, que é cercado de pontes, né, e também pela simbologia da ponte, né, que é conectar. Então, a ideia é que a gente conecte, né, que seja um agente de conexão, né, com academia, com empresas, com o ecossistema de outros estados, de outros países até. Então, acho que a gente escolheu esse nome baseado na simbologia que ele traz. Virgínia lembrou bem, Jefferson, nosso slogan, né? A ponte nos conecta. É o nosso slogan. O João, e o seu ponto de vista de representatividade, o que significa essa união, já que se juntaram tantas empresas agora? Na realidade, né, já se falou bem aí desse primeiro ponto, mas o que é que acontece? Você tinha acesso, você tinha Softex, tá certo? Cada um tinha um papel. Isso, às vezes, ficava uma interrogação, como a Virginia falou, na cabeça dos associados. Então, assim, quem faz o quê? Quem faz o quê, tá? Então, as lideranças, né, as pessoas mais à frente desse processo, das associações,
entenderam que existia um momento que era satisfatório, um momento realmente que as associações estavam bem posicionadas perante seus sócios, perante as outras entidades, perante o mercado, tá? E aí resolveu-se fazer esse movimento de unificação, tá certo? Então a ideia era fazer o quê? Poder juntar o que as duas faziam de melhores numa associação só, e aí você poder também gerar mais entrega de valor, tá certo? Com isso você faz o quê? Eu tenho uma associação muito mais forte, uma associação na realidade que não deixa dúvidas sobre qual é a sua função, quais são os seus atributos, tá certo? O que é que ela deve entregar aos seus associados, e então foi-se nesse caminho, tá certo? Que não foi um caminho fácil, porque você tem que obedecer não só os trâmites legais, mas a questão cartorial, é muito complexa a questão de você registrar em cartório, tá certo? Toda a questão jurídica. Também você tem que dar satisfação aos sócios, transparência para que não possa ter no ar nenhuma ideia que houve algum tipo de movimento que não foi no interesse dos associados. Tá? Mas foi um movimento realmente que fez com que houvesse esse entendimento, no final saímos vitoriosos. Unificamos, tá certo? Como foi dito aqui, unificamos a CESPRO e Softex na ponte, né? E a ponte nos conecta. É sempre bom, né? Essa ponte não tem como. E é muito legal esse nome autoexplicável, né? A ponte já vem logo essa ideia de conexão. Sob o ponto de vista de benefícios hoje, então, para os associados, qual é a visão dessa unificação? Tá. Eu só vou provocar que eu acho que era interessante depois o Onofre falar um pouco da nossa representatividade, inclusive no interior. Isso. O Onofre é um empresário Legal. Do setor de TI, né? Há bastante tempo, mas o Onofre é lá de Petrolina, né? Reside em Petrolina. Eu acho que era importante depois o Onofre falar um pouco disso, né? Da nossa atuação também no interior, porque foi uma preocupação que nós tivemos nos últimos anos também, Jefferson. Expandir o benefício dessa associação, a gente brinca, sair da ilha, né? Aqui do bairro do município. Literalmente da ilha. E aí a gente fez esse trabalho, acho que era importante, o Onofre melhor do que ninguém para falar disso. Mas voltando aí para a tua provocação, o que os associados ganham, Jefferson, de cara é essa facilidade de participar de uma única associação, né? Tinham muitos empresários que eles eram associados da ACES Pernambuco e do Softex Pernambuco. Cada associação, como instituição jurídica, como entidade empresarial, ela precisava, obviamente, cuidar da sua sustentabilidade. Então, o empresário acabava pagando uma taxa uma taxa outra, né? Alguns, principalmente os iniciantes que estavam começando, a gente sabe que a jornada, no início, qualquer centavo faz diferença, né? Nossa. Alguns não conseguiam, inclusive, se associar às duas, optavam por se associar a uma. Hoje em dia, você se associar à ponte, você está levando todos os benefícios que a gente já tinha da defesa do setor, do advocacy que a CESPRO já fazia, e todo o braço aí de negócio, né? História, leva mais com menos, porque hoje está tendo mais serviço, todo o serviço, pagando menos. Exatamente. Quem pagava as duas associações, como a minha empresa pagava, hoje está pagando menos. Verdade. Então você está levando mais com menos. E você você passa a fazer parte, eu acho que Virgínia tocou num ponto muito importante, que é a nossa representatividade, né? Você passa a integrar com a sua empresa uma associação que conta hoje com mais de 530 empresas associadas, né? Então a gente tem muita força de representatividade. É a maior representação da CESPRO no Brasil. Né? No Brasil, hoje, quando a gente olha para a Confederação tem um modelo, Jefferson, que a gente tem votos, inclusive, pela representatividade. Hoje, a Ponte passa a ser a maior representatividade de votos na Confederação, né? E a gente não tem nenhuma dúvida que isso vai estimular também as demais nossas co-irmãs dos outros estados a ampliarem sua base de associados também, né? E essa representatividade é importante destacar, Jefferson, por exemplo, como é que isso acontece na prática? Tem alguns pontos que uma empresa está tendo algum problema, por exemplo, com um determinado município, com uma dúvida, por exemplo, num tributo, se achando injustiçada de certa forma. É diferente o empresário ir lá colocar a cara dele sozinho e você ir com uma associação que representa 530 empresas. E como já houve, né, ações coletivas pela CESPRO e que a gente ganhou e as empresas se beneficiaram, né? Exatamente. Então, você ganha diversas formas e uma delas, sem dúvida, é estar participando de uma associação ainda mais forte, representando o interesse desses associados todos. E quem está no interior, quem está distante, acaba ganhando um irmão bom de briga, né? Um irmãozão. Não é isso? Não fica mais sozinho lá no canto isolado. Só complementando. Sobre o ponto de vista da representatividade. Só complementando, hoje a Ponte
é a maior associação de economia criativa e tecnologia do Norte-Nordeste. Então, sob qualquer parâmetro, a gente está bem posicionado, certo? Então, a gente pode chegar em qualquer lugar e sentar em qualquer mesa, certo? Eu, de certa forma, isso estava falando aqui. Então, isso abre portas. Abre portas para que você possa fazer... pleitear, né? E fazer, como é que se diz, união, coligações ou parcerias com outras associações, enfim, que existe no mercado. E, falando no interior, Pernambuco, como diria o nosso grande Cláudio Marinho, é uma cobra de duas cabeças. Você tem Recife, que está aqui no mar, e Petrolina, que está no Rio São Francisco, né? As duas estão distantes aí 750 quilômetros. Então, assim, as coisas às vezes demoram a chegar lá no sertão. E houve esse desejo, né, essa vontade da gestão de híbridos, exatamente interiorizar, levar isso aí. Então, chegou-se até Petrolina, tá certo? Você abriu um canal, então Petrolina tem empresas associadas associadas à ponte. Você fez isso também no Agreste, em Caruaru. Caruaru tem um polo hoje muito forte, Caruaru, Vitória. Tá? Isso fez com que as pessoas que não estavam conectadas passassem a ter oportunidade de ficar conectadas. Isso é muito interessante, porque você abre portas, Onde é que, para falar o português bem claro, o volume de informação, de expert, de empresas estão aqui, tá certo? Se você está lá a 750 quilômetros, você não tem nenhuma ponte que conecta, você, às vezes, não acompanha as oportunidades, às vezes você não recebe a informação, às vezes você tem acesso a nova tecnologia. Então, esse movimento de interiorização, até volto aqui a fazer uma referência aqui à Ives, que realmente foi uma decisão dele, essas coisas têm que ter decisão, tá certo? Fez com que as pessoas, no meu caso, Petrolina, Sertão, 750 quilômetros, enxergasse um ponto onde você pudesse chegar. Então, isso foi muito importante, isso tem aberto postos, tem ampliado horizontes, e aí, a partir daí, vários outros movimentos surgiram. A gente tem feito eventos lá em Petrolina, com a Universidade Federal do Vale de São Francisco, que é a nossa parceira, com o Sindifruta, que é o Sindicato Patronal da Fruticultura, que no Vale de São Francisco é um grande produtor, o maior produtor de fruticultura do país. Então, lá isso é uma economia muito pujante nesse sentido. Com a Abrasfruta, que é a Associação dos Produtores de Fruta do Brasil. Então, você começa a surgir uma série com a FACAP, que tem um curso de Ciência da Computação, tá certo? Enfim, foi muito interessante e muito importante para você começar a abrir horizonte para quem está distante aqui do mar. E uma coisa que o Onofre falou aí foi da questão desses eventos, né? Que um dos papéis importantes do Softex antigo, que agora a ponte continua, são os eventos de conexão que acontecem. Então, antigamente era só aqui em Recife, se alguma empresa do interior quisesse participar, teria que vir até aqui. E agora a gente está levando esses eventos para o interior também, conseguindo novas parcerias, como o Onofre bem falou, né? Com a academia, né? Lá do sertão, com as universidades, com empresas, com sindicatos. Então, mesmo empresas que são daqui de Recife podem se beneficiar dessas conexões que acontecem no Agreste e no sertão, como as empresas desses locais se beneficiam das conexões que podem ser criadas a partir aqui de Pernambuco. Então, e a gente está muito forte em Caruaru. A gente tem, na Caruaru e região, a gente tem nosso embaixador lá, que é muito ativo, tá certo? E isso fez com que as pessoas também ali daquela região ficassem muito mais conectadas. Então, esse movimento de interiorizar foi muito interessante, muito interessante mesmo. Virginia levantou um ponto que eu acho super relevante. Esse movimento de interiorização, e aqui eu agradeço a gentileza de Onofre, mas na verdade não foi eu precisava tomar a decisão como presidente então da associação, mas nossos amigos que trabalham na gestão comigo, né, Diogo Caetano e Marco Farias também participaram, é importante destacar isso. Mas assim, esse movimento de interiorização, ele beneficiou demais também as empresas aqui da região metropolitana, né? Eu, por exemplo, falando por mim particularmente, antes de sermos lideranças da nossa associação, nós somos empresários, cada um de nós, e temos os nossos interesses empresariais legítimos das nossas empresas, né? Então, eu passei aí muito mais, por exemplo, a Petrolina, né? Eu até estou devendo muito, eu brinco com o nosso amigo Ascano, estou devendo muita visita lá a Caruaru. Mas fui bastante a Petrolina, apesar da distância, e passei a enxergar oportunidades de negócio na região do Vale de São Francisco, que particularmente eu estava deixando de enxergar, por não estar mais próximo lá, né? E é isso que a Virginia estava colocando. Muitos empresários, por conta desse movimento de interiorização, acabaram olhando com mais atenção para as oportunidades de negócio no interior, seja no Agreste,
seja no sertão de Pernambuco. E assim, além da vontade da ponte de se interiorizar, havia também a vontade dos empresários de participar desse movimento, né? Porque, querendo ou não, né, Recife é conhecido através do Porto Digital, através, né, da época do Softex, como um polo de informática muito importante. Então, atrai a curiosidade, né? E eu posso dizer assim, sem medo de errar, que a ponte oferece muito serviço para os seus associados, muita coisa. O valor que se paga é muito pequeno, principalmente se você é uma startup. Eu digo, se você é uma startup de TI, não deixe de se associar à ponte, porque você vai ganhar muita coisa, vai ganhar muitas conexões, né, muitas possibilidades que você sozinho, você poderia demorar anos para conseguir chegar, para bater na porta da Neoenergia, por exemplo, uma empresa grande daqui. E a Neoenergia já fez vários eventos de conexão, que a gente chama de Match Day, aqui pelo Softex e pela ponte. Né? Empresas gigantescas, sei lá, baterias Unilever, Unilever, grupo. Então, assim, muitas empresas grandes contratam, né, a ponte, faz uma parceria com a ponte para fazer esse Match Day, onde eles apresentam problemas, desafios de inovação, né? E aí as empresas, né, do ecossistema podem apresentar suas soluções. E dessas reuniões saem negócios práticos, porque há uma curadoria, né? A ponte faz uma curadoria e a ponte, para esse evento acontecer, as pessoas da empresa que participam têm que ser decisores. Então, vem pessoas que olham a solução que a empresa de IVES apresenta, gostei. Então, ele tem autonomia de dizer, vamos lá, vamos sentar aqui para poder fazer negócio. Não, eu vou falar com o meu chefe, o chefe do chefe, o chefe do chefe, entendeu? Então, são eventos de muita articulação que traz muito valor para os associados. E uma coisa importante, sabe, Jefferson? Acho importante, Ives e Virgínia pontuar isso aí, pegando carona na palavra de Virgínia aqui, essa questão da conexão, sabe? Eu vou citar aqui o meu próprio exemplo. Eu sou associado ao Softex, agora a Ponte, há mais de 10 anos, porque eu sempre fui conectado aqui. E isso me propiciou que porque a empresa de tecnologia tem que ficar fazendo transformações tecnológicas, se reinventando. A gente vai para 30 anos agora, e nesses 30 anos já teve pelo menos umas 4 reinvenções. É um startup, a gente que tem décadas somos startup. Então, assim, o fato de eu estar conectado aqui, sei lá, há 10, 15 anos, fez com que eu conseguisse de forma mais fácil apoio em empresas especializadas, pessoas... Consultorias técnicas. Parceiros de negócio. Capacitação, parceiro de negócio, tá certo? Que foi muito importante. Então, assim, sabe... Volto a repetir, Jefferson, é muito importante a gente colocar isso aí nesse nosso primeiro podcast, essa questão da conexão. Isso tem um valor inominável, isso tem um valor fantástico, entendeu? Para gerar negócio. Exatamente. Não é para virar amigo, não é para gerar negócio. E para abrir porta. Você abre porta, entendeu? Então, quanto mais longe você daqui, então você está no Agreste, você está no Sertão, quanto mais longe, mais importante essa engrenagem de conexões que a gente tem aqui, sabe? Então, isso é um ativo muito grande. Virgínia falou uma coisa, a gente paga muito pouco, é simbólico a contribuição, a taxa é muito baixa, sabe? E assim, e vale a pena demais. Se só tivesse esse item, já se pagava. Mas tem mais uma série de itens que a gente informar, né, a minha empresa, a gente também tem mais de 30 anos, vai fazer 33 anos, e a gente já fez negócios com várias empresas aqui do ecossistema, pelo conhecimento que a gente tem, por participar dos eventos. O Softex, a gente já teve projeto em parceria com a D-Twin, com várias startups do ecossistema. Eu achei tão engraçado que no Hack and Play eu encontrei um empresário, Vicente, que há muitos anos atrás, quando ele estava começando a empresa, a gente contratou ele para participar de um projeto com a gente, para desenvolver um pedaço desse projeto. E ele disse, Virgínia, naquela época, o dinheiro que vocês me pagaram me permitiu comprar os computadores da minha empresa. Então, assim, para uma startup faz muita diferença, né? Você entrar num projeto com uma empresa, de repente, mais estruturada, ou que tem um cliente maior, né? Uma porta de entrada para você... para o mercado e muitas vezes para viabilizar o seu negócio acontece. Virgínia tocou no ponto das startups, das empresas que estão nascendo, né? Eu digo que é mais relevante ainda para uma empresa dessa. Sim. Ela conseguir participar de uma associação como a Ponte, né? Porque você consegue, por exemplo, Jefferson, estar num match day desse, que o demandante foi muitas vezes ali a Unilever, o Grupo Cornélio Brenan, Baterias Moura, transportadoras de grande porte, todos os setores que você imaginar da economia já realizaram esse evento do Match Day conosco.
E esse empreendedor que está começando a jornada dele vai estar no mesmo evento ali junto com Virgínia, com a Onofre, com tantos outros empresários amigos nossos, né, que tem 20, 30 anos de experiência, que já tropeçaram em algumas pedras, que a gente pode ajudar esse empreendedor a não tropeçar na mesma pedra. Então essa integração e essa troca de informação, de conhecimento, não só nos eventos, mas no nosso fórum, né? A gente tem um fórum muito forte que rodando na plataforma dos principais do ativos, WhatsApp, né? Um dos grandes ativos que a gente tem, para você ter ideia, cada empresa associada pode indicar um ou dois participantes desse fórum do WhatsApp. A gente tem mais de 800 participantes desse fórum. Você imagina que Jefferson tem uma demanda sobre qualquer desafio de inovação que você tenha, você conversa com Virgínia, coloca isso lá no fórum, sem exagero, em minutos começa a chegar as empresas. Gente, conhece alguém que faça sistema para tal coisa? Pronto, aparece pelo menos 3. Vaga de trabalho, de emprego. E um ecossistema forte, unificado, de confiança, onde cada um sabe quem vai repassar ali dentro. E esses eventos de conexão, muitas vezes, por exemplo, uma empresa, startup, faz o pitch e eu estou lá escutando, pô, isso aí tem a ver com o meu negócio, vou chamar para conversar aqui para ver se a gente consegue fazer alguma coisa junto. Acontece demais. Às vezes não é o demandante do Match Day que contrata, mas alguém que estava ali, que escutou aquele pitch também, que vê que aquilo ali tem match com a minha empresa, né? Voltando para a questão do interior, Jefferson, eu me lembrei aqui o seguinte, que é que você tem, pegando as duas cidades polos aí, né, que é Caruaru, no Agreste, e Petrolina, lá no Vale do São Francisco, a gente dá a oportunidade, através desses eventos, da conexão com os empresários que lá estão, de você identificar novas demandas, né, para a sua empresa aqui na região metropolitana. Lembrando que no Agreste a gente tem o maior polo de confecção, né? Polo fortíssimo. Então, assim como muitas empresas, fruticultura, né? Lá no Vale do São Francisco. Então, assim, a gente teve a oportunidade, por exemplo, de nesses eventos lá em Petrolina, visitar fazendas e identificar que a gente poderia levar algumas soluções de inovação para aquele setor. E, de repente, aquilo não estava nem no radar. Visitar a vinícola também? Vinícola também, isso é importante. Isso faz parte da conexão dos amigos também. É por aí. Você tinha dito, no começo da nossa conversa, a respeito dos atributos da Softex, da CESP. Isso que você está falando, então, vocês estão dizendo, aumenta ainda mais as possibilidades, porque cada uma dos lados já tinha determinados atributos que o outro lado não tinha. Então, isso enriqueceu ainda mais essa unificação. Fortaleceu, como já foi dito aqui, e esse movimento de interiorização, ele é um movimento, vamos dizer assim, que está tudo conspirando a favor dele, né? Então, à medida que a gente está levando a ponte para o interior, Porto Digital também está fazendo isso, o governo do estado também está fazendo isso, né? Então, é um movimento que está tendo muita sinergia, né? Então, dá uma atração maior para poder isso aí realmente vingar, vamos dizer assim, né? Então, está bastante forte e eu fico muito feliz com isso, porque tem muitas empresas boas, muita gente boa sendo formada no interior, né? Na pandemia mesmo, a gente contratou muita gente de FPE, de Pesqueira, de Arco Verde, e os meninos são sensacionais. Pessoas super inteligentes, super dedicadas, super competentes. Então, permitiu que a gente entendesse que, além de Recife, existe muita tecnologia da informação também em todo o estado. Muito bom. Isso fortalece ali todos os microsistemas da própria cidade, da própria região. Isso é um impacto regional. Com certeza. Financeiro, inclusive, muito interessante. Jeff, você levanta um ponto aí junto com a Virgínia muito interessante. Veja, depois da pandemia, a gente houve uma verdadeira mudança no mundo todo, né? Na questão da relação do trabalho, né? E nas empresas de tecnologia, mais ainda. Porque a questão do trabalho à distância, né? Virgínia citou alguns casos reais. Na D2In, que é uma das empresas que eu sou sócio fundador, a gente tem desenvolvedoras meninas trabalhando de Salgueiro. Isso. Exemplo, né? Vale a pena citar aqui que ela merece. Maria Valéria começou conosco lá na D2In como estagiária, né? Foi se desenvolvendo, preferiu ficar lá na cidade dela. Como você disse, Jefferson, aquela renda está sendo gerada lá. Ela está virando exemplo para outras meninas, colegas dela lá de Salgueiro. Impactando a região. Enquanto nós estamos gravando esse podcast, Maria Valéria está em Nova York, na Universidade de Nova York, fazendo o mestrado dela, né? Então veja a transformação na vida que a gente fez. Não foi, na verdade, a empresa. A empresa foi beneficiada por identificar esse talento lá no interior, né? E a gente foi uma ponte para essa menina se evoluir na carreira dela, né? E inspirar outras meninas. Então, esse movimento de interiorização acontece também
nessa direção da formação do capital humano, que é outro pilar que a gente atua muito e podemos falar bastante aqui. Para o Bolsa Futuro Digital agora. Pois é, então eu vou fazer aqui o papel de Odorico, né? A gente falou do para trás mente, agora é hora de falar um pouco do para frente mente. E vamos aproveitar essa deixa aí para vocês começarem a puxar então. E daqui para frente, como ficam as coisas agora? Virgínia quer falar um pouco, acho, do pilar de capacitação, acho que é importante, né? O que é que a gente planeja aí para os próximos anos. E, obviamente, a próxima gestão vai tocar isso, sem dúvida. Justamente tudo, a pandemia realmente foi um divisor de águas aí. Com a pandemia, o que aconteceu é que muitas empresas começaram a perder talentos para empresas de fora, do exterior, qualquer lugar do sul, mundo, sudeste, né? qualquer lugar do mundo. E aí, já há alguns anos, né, até antes da pandemia, já havia preocupação do ecossistema de TI aqui com a formação de capital humano. Né? E a gente começou a atrair várias empresas, formava muita gente, mas às vezes a gente não tinha onde contratar. O Virginia, só um parênteses, e formação em larga escala, né? Em larga A escala, gente precisava exatamente. formar em larga escala. Em larga escala, bem observado. Então a gente começou, né, o Softex com um programa de capacitação, né, de nível técnico, 6 meses de formação de desenvolvimento, de desenvolvedores, front-end, back-end, então uma capacitação em larga escala. E aí, nesse ano, esse programa de capacitação virou o Bolsa Futuro Digital. Então, era formação acelerada de programação e agora é o Bolsa Futuro Digital, que atingiu o sucesso do FAP, né? Formação acelerada de programação foi tão grande que aí virou um programa de escala nacional, onde a Ponte é das regionais desse programa. É um programa com recurso do Ministério de Ciência e Tecnologia. Esse dinheiro passa pelo Softex Nacional e tem 6... Softex Nacional é o coordenador deste programa, junto ao Ministério da Ciência e Existem Tecnologia. 6 núcleos, onde Pernambuco é um desses núcleos. E, se eu não me engano, acho que são 6 ou são 8 estados que ficam sob esse núcleo de Pernambuco. E nesses estados tem várias cidades que têm turmas de capacitação, né? E aceita... Assim, se não tem nenhum pré-requisito, você não precisa ser programador para participar, é formação do básico mesmo. E o que é o diferencial desse programa é que ele não apenas capacita na teoria, mas existe depois uma residência onde essas pessoas que são capacitadas, elas vão trabalhar nas empresas, sendo paga pelo programa. Existe uma bolsa que é paga pelo programa, né? A empresa, a princípio, não precisa ter nenhum custo. E quando ele sai dessa formação, ele não apenas tem uma formação teórica, né, um certificado ali, mas ele tem uma experiência prática para entrar no mercado. Muitas vezes ele permanece até na empresa, né, Ives? Também tem gente... E é importante complementar aí, me perdoe, Virgínia, o seguinte, que, voltando um pouco, surgiu antes esse programa como FAP, Formação Acelerada de Programadores, surgiu aqui, uma ideia que surgiu aqui, conseguiu-se esse recurso lá no Ministério da Ciência e Tecnologia, e a gente formou um grupo de profissionais. 2.000 pessoas foram formadas. Exatamente uma questão técnica, você pegar as pessoas e transformar em programadores, tá certo? 3 meses de curso, mais 3 meses de estágio nas escolas, para o cara já sair com uma certa visão. E o programa foi tão bem sucedido que fez com que os olhos da Nacional do Softex voltassem para a gente. E a partir daí, o Softex Nacional, com o Ministério da Ciência e Tecnologia, criou-se um programa muito mais amplo. Mas assim, o piloto nasceu aqui. Nasceu das nossas demandas, das nossas necessidades aqui. Hoje esse projeto é muito maior, engloba vários estados, a gente mudou o nome, né? Agora é Bolsa Futuro Digital. Agora é Bolsa Futuro Digital. A gente opera em vários estados, outros atores do ecossistema nacional operam também, mas assim, o start desse programa, o embrião foi aqui na ilha. Você tem ideia do número, juntando já a formação que já foi feita no primeiro programa, que era o FAP, né? E o novo, que é o Bolsa Futuro Digital, a gente já está apontando aí para 4.500 cidadãos sendo formados nesse programa com esses recursos. Né? E aí é um benefício não só para a sociedade, de pegar pessoas, para quem participa do grupo, do curso, não tem nenhuma despesa, né? Não tem nenhum custo. E além disso, o BFD paga uma bolsa para essas pessoas, mas as empresas que fazem parte da Ponte também se beneficiam, porque elas têm prioridade na contratação dessas pessoas, elas podem propor projetos, né, que desafios, né? Os desafios que vão ser trabalhados dentro da sala de aula, com mentoria dos professores, né, com entregas
E além disso, depois que termina essa formação teórica, eles podem receber essas pessoas em suas empresas para fazer a residência, também sem custo para as empresas. Então, é um benefício também para as empresas, além de ser um programa transformador da sociedade, né? O outro ponto interessante do programa, Jefferson, é que a gente está proporcionando a migração de carreira, né? Sim. Eduardo Paiva, que é quem coordena, faz parte do nosso time na Ponte, o programa. Eduardo disse que só não encontrou inscritos ainda como candidato para ingressar no Bolsa Futuro Digital, só não encontrou médicos. Das outras profissões Mas tem todas as demais profissões que você imaginar, ele já encontrou quando o cara se identifica lá, né? Gente que está sem oportunidade muitas vezes na área que se formou, querendo migrar para essa área de tecnologia, e encontra no Bolsa Futuro Digital uma porta de entrada para entrar nesse mercado, né? É um curso, como Virginia já citou, curto, é um curso de 6 meses. A gente brinca até no jargão do futebol, diz que a gente está formando a categoria de base. Isso. Né? Porque esse cidadão, depois que ele fizer esse programa de 6 meses, ele se anima e vai, por exemplo, para o programa do Porto Digital, que é o Embarque Digital, que é uma graduação. Nesse caso, todo aí financiado pela Prefeitura do Recife, Pierre Lucena lá no Porto Digital. Ontem nós estávamos lá na reunião do Conselho do Porto Digital e ele estava citando o êxito também do programa de formação de graduação, né? E aí ele pode, inclusive, depois migrar para uma graduação e, obviamente, se desenvolver. Tem esse ponto também importante de dar oportunidade para cidadãos de qualquer idade que queiram migrar de outras áreas para essa área de tecnologia. Partindo aqui já, então, para os finalmente do nosso bate-papo, quais são os próximos passos agora? O que acontece daqui para frente com a Ponte? Nós já falamos da união, falamos dos benefícios, falamos toda a questão dos associados. Qual que é o futuro? Bom, primeiro ponto que a gente se preocupou muito, Jefferson, inclusive nesse ano a gente debateu muito na gestão atual, eu, Onofre, Virginia e o nosso time, foi melhorar a qualidade das entregas, na verdade, né? A gente cresceu demais, para você ter uma ideia, há 6 anos atrás nós tínhamos pouco mais de 150 empresas associadas. Saímos de um número aí de 150 para mais de 500, né? Então a gente cresceu muito a nossa base, então uma das preocupações nossa no momento é diminuir um pouco o olhar, não que a gente vai parar de crescer, a gente vai continuar porque isso passou a ser automático. Todo mês algumas empresários identificam na Ponte tudo isso que a gente conversou aqui e querem se associar, né? Então a gente tem um time de negócio que vai continuar prospectando novos associados, mas a gente brinca que a gente vai pisar mais leve no acelerador do crescimento do número de associados, sim, mas está muito mais atento a ouvir esses associados e melhorar a qualidade da entrega, né? Isso é um ponto importante. Você nos dá a oportunidade de falar desse momento que a gente está vivendo agora. A gente acabou de ter a eleição da próxima gestão para o biênio de 26 e 27. Onofre e Virginia continuarão participando da gestão, né? E a gente teve a eleição do Ítalo, que irá presidir a Ponte nos próximos 2 anos. E a gente mudou um pouco o formato. Baseado no formato da ACESPRO, que é um formato onde você tem um presidente e 4 vice-presidentes, a gente passa a ter esse formato na Ponte. Então a gente está mudando também a nossa governança e trazendo mais força para a governança. Isso era outra coisa que a gente queria trabalhar muito na gestão anterior, que eu tive com o Marcos e com o Diogo Caetano, né? E Onofre e Virginia agora nessa segunda gestão que eu estou aqui à frente da Ponte, a gente tocou muito nesse ponto de fortalecer a governança. Então a gente acaba de criar um conselho de administração. Nós não tínhamos esse conselho, criamos um conselho e a partir do ano que vem a gente passa a trabalhar também com mais esse pilar de governança do Conselho de Administração, apoiando, obviamente, a gestão da nossa associação. Uma coisa fundamental, como o Ives falou, é você fazer a entrega de valor. São os associados entenderem que está valendo a pena pagar. Porque a questão é o seguinte, mesmo a gente achando que cobra pouco, realmente, mas pode ser que o cara ache muito, se ele não sentir que existe uma finalidade, tá? Então, o maior desafio, olhando para frente, é a entrega de valor. O que é que eu consigo entregar para meu associado, para que ele sinta realmente que faz sentido ser associado da Ponte, tá? Então, isso aí envolve conexões entre as próprias empresas, entre os profissionais, entre os stakeholders, né, os grandes compradores de mercado. E também, além disso, eu acho que a gente ganha envergadura também agora para começar a pensar mais alto no sentido de influenciar políticas públicas, como a gente chama, sabe? A gente chegar lá e chegar com força para bater na prefeitura, as portas da prefeitura, as portas do governo do estado, as portas do governo federal,
você tendo representatividade para dizer que você tem um setor que está ali, sabe? Então, eu acho que o grande desafio nosso é esse. Gerar entrega de valor e ampliar os nossos tentáculos, no bom sentido, digamos assim. Virgínia, para frente então os desafios a partir de agora? O desafio é a gente conseguir fortalecer cada vez mais a entidade, né, dessa representatividade. Um desafio também, eu acho, que é da renovação das lideranças, né? Que é a questão de trazer mais pessoas, não apenas ficarem associados, mas se aproximarem da gestão, entender qual é o propósito, né, de você trabalhar associativamente, né? Então, não é eu trabalhando pela minha empresa, eu tenho que pensar não só na minha empresa, eu tenho que pensar... Dedicar um pouco do seu tempo pelo coletivo. Pelo coletivo. E eu acho que Pernambuco tem feito isso, tem mostrado que é possível, né, através, como o Ives falou, desses anos todos, aí, o crescimento que o Softex teve, que a Ponte está tendo agora também, né, o Porto Digital, esses movimentos que colocaram Pernambuco no holofote, né, do setor de TI a nível até mundial, só foi possível porque existiram pessoas que entenderam a importância disso e dedicaram seu tempo pro bono, né, a gente não recebe nada por isso, para fazer esses movimentos, para trabalhar por todas as empresas e não apenas pela sua. Então, Pernambuco tem esse senso de coletividade muito forte e é só por isso que a gente tem esse sucesso hoje. Então, é importante que as gerações mais novas também, né, tenham essa mentalidade, que participem. A gente já reconhece algumas lideranças que, inclusive, estão na gestão nova. A gente fez questão de trazer para a gestão nova, né, para poder ter essa oxigenação, né, e essa transição, preservando todo o DNA e sempre trazendo melhorias, né? Então, a questão da governança cada vez mais forte também tem a ver com isso, né? Você garantir os pilares da associação, mesmo com as renovações, né? Vão entrar pessoas novas, mas ali os pilares estão garantidos, né, pelo estatuto, por exemplo, né, pela regra de governança, pela ética, né, pela código de ética da empresa. Então, tudo isso vai fortalecer de forma que as pessoas venham, contribuam e que haja essa renovação aí sem perder a essência e o propósito. Bom, nós fizemos aqui um bate-papo e rodamos bem todas essas possibilidades e essa unificação incrível que deu origem à ponte. Então, abre espaço para vocês aí fazerem mais uma observação. E tudo, eu queria só fazer uma observação, a gente falou muito do nome, mas eu acho que a identidade visual foi uma sacada incrível. Caso alguém não tenha percebido, viu? É verdade. Você percebe que... Vale a pena até abrir a imagem. O símbolo da ponte, são elementos da ponte, não é uma ponte literal, mas são elementos da ponte. E quando eu olho esse símbolo, que se unem, e quando eu olho esse símbolo aí, parece aqueles brinquedinhos que você tem aquelas pedaços de madeira com uma cordinha ali que você pode fazer vários formatos, né? Então você tem o mesmo símbolo representado ali nesse canto esquerdo aí de um outro formato. Então é a mesma coisa, uma ponte, mas ao mesmo tempo a flexibilidade de você se adaptar aí às diversas situações. Então representou muito o trabalho da Mola, conseguiu capturar bem o objetivo da nossa associação, assim como o nome A Ponte também fez. Eu gostaria de encerrar minha participação falando duas coisinhas. Uma delas, né, é que a gente tem a obrigação de garantir a sustentabilidade, a transparência e a ética na condução da associação, certo? São valores indiscutíveis, são valores inegociáveis, mas que principalmente, além do que nós falamos, que queremos ampliar a participação da associação, é fundamental, como a gente falou ainda há pouco, nós trazemos novas lideranças, a gente abrir para que as pessoas entendam que as oportunidades estão ali para todos que queiram participar, que queiram chegar a conduzir os destinos futuros da associação. Então, assim, na minha visão, é isso aí que a gente vai olhar daqui para frente também com todas essas variáveis que nós falamos. Esse ponto, por fim, eu queria fazer algumas homenagens, inclusive, já aqui no final do nosso primeiro episódio do podcast, mas eu queria reforçar esse ponto de Onofre, que a gente tem feito esse trabalho, né, de atração de novas lideranças, e essas pessoas precisam entender que isso precisa de responsabilidade, né? Tem dedicação. Parte do nosso tempo que podia estar sendo dedicado às nossas empresas, ele é dedicado à associação, às iniciativas coletivas.
E as pessoas precisam entender que não é ficar de longe reclamando só, né? Elas vão se aproximar, participar efetivamente das reuniões, dos eventos que a gente gera e, obviamente, ali ele ir se integrando cada vez mais, entendendo que ele pode colaborar e vir a ser um diretor ou presidente futuro da nossa associação. Isso é muito importante que o Onofre traz. Eu queria, na verdade, começar agradecendo a Virgínia Onofre, né, que eu faço sempre isso. Foram 2 parceiraços aí nessa gestão que a gente teve. A gente sabe como a gente ajudou e apoiou o nosso staff, nosso Sob a sua liderança. nosso time, nosso time que toca, na verdade, o dia a dia. Mas E foi o muito, staff também é fácil, porque já está já tá o time cruzeiro, é muito né? integrado, o time funciona muito bem, né? E a gente dá só um apoio ali na gestão. Mas eu queria realmente fazer essa homenagem aos 2, que é muito importante a gente trabalhar de maneira coletiva, né, conjunta, e foi um prazer enorme. Eu estou terminando agora, estamos terminando essa gestão, o Onofre Virgínia continua na próxima, mas eu queria deixar isso aqui também registrado e fazer uma homenagem, eu estava me lembrando durante o nosso papo, ao nosso co-irmão Porto Digital, né? A Ponte tem uma cadeira no Conselho do Porto Digital, é importante também compartilhar isso com os nossos espectadores do nosso podcast. E a gente está participando lá do Porto Digital, no Conselho, né? Mas eu queria fazer uma homenagem aqui aos 25 anos do Porto Digital, em nome de Silvio Meira, presidente do Conselho, em nome de Pierre Lucena, mas em nome dos 2, parabenizar todo mundo lá do Porto Digital, que está completando agora 25 anos. A gente precisa prestar essa homenagem também. E, por fim, e não menos importante, uma homenagem a cada um dos empresários associados. Essa associação, a Ponte, existe por conta deles, né? Para esse é o papel fundamental da nossa existência. Eu queria deixar aqui um abraço carinhoso a cada empresário e empresária que integram a nossa associação. Que confiou, né? Que confiou na nossa gestão. Nossa gestão. Olha, pessoal, muito obrigado e Missa de Corpo Presente também, nós parabenizamos vocês pelo esforço de ter construído esse espaço para o podcast, que foi um espaço construído em tempo recorde, tudo muito rápido, tudo muito bem feito, tudo com o que tem de melhor em comunicação, mostrando que a comunicação também, hoje, é um dos principais ativos de toda e qualquer empresa. Às vezes o cara começa uma empresa pequenininha, uma empresa média, uma empresa grande que se comunica bem, um produto, um serviço que se comunica bem, faz toda a diferença, e ter o podcast, com certeza, com uma infraestrutura dessa, inclusive para os associados. Era isso que eu ia dizer. Isso é mais um serviço da Ponte para seus associados. Para seus associados. Isso é demais. O cara poder subir aqui, pôr o nome dele aí e falar da empresa dele para os seus clientes e também para os seus prospects, não é para qualquer um. Pessoal, muito obrigado. Então, nós vamos ficando por aqui com mais esse capítulo. Muito obrigado para você que nos acompanhou no Facebook, você que nos acompanhou no YouTube, você que nos acompanhou em todas as plataformas de áudio. Muito obrigado, até a próxima e tchau.